Europa Ocidental 700 d.C. A Idade das Trevas. O mais profundo abismo do desespero humano. Pessoas vivendo nas ruínas e cidades caídas de uma civilização outrora grandiosa. As ruínas dos romanos, suas antigas cidades, um constante lembrete de um tempo outrora grandioso, no qual a luz do conhecimento, da ordem, da cultura brilhava intensamente. Mas agora havia desolação e decadência por toda parte. Cidades vazias, completamente abandonadas desde que os romanos caíram. Seus antigos anfiteatros, circos e templos em decadência e entregues aos elementos. Enquanto algumas almas permaneciam nas cidades, caminhando por essas ruínas e se perguntando se gigantes haviam construído esses edifícios, tão magníficos e enormes eles pareciam para eles. Enquanto isso, novas, pequenas e inferiores cidades foram construídas, nas quais brutos bárbaros viviam, que haviam perdido todo o conhecimento dos romanos, de sua cultura e de suas realizações. A luz da civilização se foi e a ignorância reinava sem controle. Ou é assim que a Europa Ocidental, na Idade das Trevas, é frequentemente retratada em filmes, ou como é retratada? Mas e se eu te dissesse que essa narrativa está errada e que, na verdade, mesmo em 700 d.C., você ficaria surpreso com a aparência das cidades dos reinos germânicos, como as pessoas lá viviam, e como era a vida nesses reinos sucessores do antigo Império Romano do Ocidente, que naquela época já não existia há mais de 2 séculos. Então, como podemos imaginar a vida na Europa Ocidental de 700 d.C.? Costumamos imaginar a queda do Império Romano do Ocidente como um grande evento cataclísmico, onde uma civilização superior poderosa e antiga desabou de alguma forma, e sobre as cinzas dessa civilização, nossa própria civilização ocidental foi construída. Quando olhamos para as cidades medievais em toda a Europa Ocidental no território do antigo Império Romano do Ocidente, vemos uma arquitetura e layout muito diferentes do que as cidades romanas pareciam. Elas parecem totalmente diferentes. E então, era óbvio imaginar que as antigas cidades romanas haviam desmoronado completamente e ficaram abandonadas, até que em algum momento foram reconstruídas pelos colonos germânicos. Mas ao longo do último século, as escavações arqueológicas mostraram que essa visão está completamente ultrapassada, pelo menos na Europa continental. Na Reino Unido, de fato, podemos dizer que o fim do domínio romano foi muito impactante e resultou em um declínio muito súbito e extremo do urbanismo, da tecnologia e das condições de vida. Quando as últimas tropas romanas se retiraram da ilha em 407 d.C., o aparato administrativo romano também seguiu na maior parte. E enquanto o estilo de vida romano continuou por algumas décadas, a partir de cerca de 450 d.C., a invasão anglo-saxônica começou e os romano-britânicos fugiram para suas poucas fortalezas romanas restantes, mas a maioria das cidades foi completamente abandonada. E de fato, os novos chegados germânicos não tinham interesse nas antigas cidades romanas, a maioria das quais estava completamente vazia e abandonada. A vida urbana romana, como era conhecida na ilha por mais de 3 séculos, chegou a um completo impasse. As antigas cidades romanas começaram a degradar-se, vazias, estéreis e desoladas. Enquanto isso, os recém-chegados germânicos construíam os seus, na maioria das vezes, cidades de madeira perto das antigas romanas. E assim, na Reino Unido em muitos lugares, mas claro, não em todos, há um colapso muito abrupto do urbanismo no meio do século V. Apenas algumas cidades permaneceram habitadas desde os tempos romanos, mas muitas foram completamente abandonadas. Então, a imagem da Reino Unido em 700 d.C. naturalmente seria muito diferente da Europa continental. Por 700 d.C., os reinos proto-ingleses haviam se formado e a vida urbana estava lentamente, muito lentamente retornando. A cerâmica estava fazendo um retorno e algumas construções de pedra um pouco mais impressionantes começaram a ser construídas novamente. Algumas das cidades romanas abandonadas e decadentes foram reassentadas e lentamente reconstruídas, mas em muitos lugares nunca foram reassentadas novamente. Algumas cidades romanas desapareceram completamente dos mapas. Então, na Reino Unido em geral, de cerca de 500 a 700 d.C., o termo Idade das Trevas não seria completamente deslocado para descrever o colapso total do estilo de vida urbanizado romano.
No entanto, na Europa continental, a imagem era surpreendentemente diferente. Vamos, por exemplo, olhar para a Colônia Agripina, a atual colônia, como um exemplo principal de como podemos imaginar a vida na era pós-romana. Por exemplo, por volta do ano 700 d.C., cerca de 2 séculos após os últimos vestígios do Império Romano terem colapsado no oeste. Esta cidade foi fundada na primeira metade do século d.C., quando foi transformada de uma guarnição legionária em 9 d.C. para uma cidade completa algumas décadas depois. Então, por cerca de 4 séculos, esta foi uma grande e próspera cidade romana. Em layout e aparência muito semelhantes a outras cidades das províncias do Império Romano do Ocidente, como na Gália ou mesmo na Britânia. E como com outras cidades do antigo Império Romano do Ocidente, a cidade viu alguns tempos instáveis, começando já com a crise do século III. Ainda assim, vez após vez, a cidade se recuperou. Mas após a violação da fronteira do Renato em 407 d.C., que foi, como sabemos, o começo do fim para o Império Romano do Ocidente, a cidade então caiu definitivamente para os francos em 459 d.C., o que marcou o fim definitivo de 4 séculos e meio de domínio romano. Agora, pensaríamos ingenuamente que encontraríamos um colapso similar do urbanismo na Gália como encontramos na Reino Unido, mas, curiosamente, as escavações arqueológicas realizadas na década de 1990 na área da Catedral e Haymarket, em Colônia, mostraram uma imagem muito diferente, uma que podemos achar totalmente surpreendente. Parecia, de fato, como se o antigo tecido da cidade romana, Colônia Agripina, estivesse intacto até mesmo no final dos anos 800 d.C. Mesmo no final de 850 d.C., o nível da rua e, de fato, o próprio pavimento que os habitantes daquela cidade pisavam eram as mesmas ruas romanas e o mesmo pavimento romano de centenas de anos antes. Mas, além disso, não apenas o nível da rua era o mesmo dos tempos romanos, mas também o próprio plano da rua ainda era o romano. E parecia que muitos dos antigos edifícios romanos não só ainda estavam de pé, mas também estavam sendo reparados e mantidos da melhor maneira possível. As igrejas foram integradas à grade da cidade romana, e os reis, parece, residiam nos antigos pretórios dos oficiais da cidade romana. Em Colônia Agripina, o antigo fórum, as muralhas da cidade e os portões ainda estavam em uso. Agora, é claro, os antigos templos naquela época já haviam sido desmontados e suas pedras reutilizadas para a construção de igrejas, mas mesmo as moradias das pessoas naquela época provavelmente ainda eram as antigas casas romanas, embora provavelmente modificadas e reconstruídas em algumas partes. O cenário urbano, mesmo tão tarde quanto os anos 800, ainda era surpreendentemente romano. Aparentemente, foi apenas nos anos 880 que Colônia foi destruída pelos vikings. A cidade então foi completamente incendiada, e depois as escavações arqueológicas descobriram que a cidade foi completamente construída sobre a antiga cidade, com edifícios de madeira inferiores. Se você é um nerd de Roma como eu, provavelmente se interessará pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanos está fabricando, sobretudo se estiver assistindo a este vídeo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E o incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, esse é um material de qualidade superior feito à mão. Realmente não há presente melhor para você ou para alguém que você conhece que possa ser fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vá e confira o sortimento deles. É realmente incrível. E assim, o núcleo da cidade medieval que vemos hoje em Colônia data do final do século IX, e tudo que veio antes, dos tempos romanos, foi destruído nas invasões vikings dos anos 880. É por isso que parece haver uma ruptura súbita e porque não sobrou muito da antiga cidade romana. Então, por volta do ano 700 d.C., você ficaria surpreso em encontrar uma vida urbana agitada em Colônia. A cidade fazia parte do Reino Franco, e os merovingios, bem como os carolíngios, tentaram meticulosamente preservar as antigas cidades romanas da melhor maneira possível. Uma imagem semelhante pode ser encontrada em outras cidades da Gália, mas também na Hispânia visigótica.
As antigas cidades romanas estavam bem preservadas em 700 d.C. Encontramos a mesma imagem em Lutetia Parisiorum, a moderna Paris, em Augusta Treverorum, a moderna Trier, em Arelate, que hoje é Arles, em Toulouse, a moderna Toulouse, e até mesmo na capital do reino visigótico de 700 d.C., a cidade de Toledo. Em todo lugar, a mesma imagem. As cidades eram, de ponta a ponta, ainda surpreendentemente romanas, com o nível e o layout das ruas romanas ainda em uso, inalterados desde os tempos romanos, com as antigas muralhas da cidade romana ainda de pé, reparadas e até ampliadas, e com os reis germânicos estabelecendo suas residências muito frequentemente nos antigos palácios romanos, nos antigos fóruns da cidade, onde uma vez residiram os magistrados da cidade. Agora se encontravam os reis francos ou visigóticos, onde uma vez ocorreram jogos no antigo anfiteatros, ainda eram realizados espetáculos de tempos em tempos pelos agora reis francos ou visigóticos. Há muitas evidências de que os comerciantes montaram suas lojas dentro e ao redor dos antigos anfiteatros e nos foros romanos. De fato, não apenas os anfiteatros ainda eram frequentemente usados para espetáculos de todos os tipos, mas os antigos foros romanos ainda eram usados sem alterações desde os tempos romanos. Agora, claro, em vez dos antigos templos romanos, você veria igrejas, mas além disso, os edifícios não eclesiásticos eram, na maioria dos casos, mesmo em 700 d.C., ainda exatamente os antigos romanos meticulosamente preservados e reparados ao longo dos séculos. E então não é de se admirar que basicamente todos os reis desses reinos germânicos sucessores do Império Romano Ocidental eram, em algum grau, fãs dos romanos e queriam se ver como sucessores legítimos daquele império caído. Os primeiros reis merovingios até empregavam as mesmas cerimônias, até celebrando seu adventus como os antigos Césares, até realizando entradas triunfais nas cidades após grandes vitórias, tentando emular os antigos romanos. E isso pode não nos surpreender tanto nos anos 500, já que não foi muito tempo depois da queda do Império Romano do Ocidente, realmente nos surpreende descobrir que mesmo tão tarde quanto 700 d.C., ainda era o caso. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história tardia do Império Romano. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal, porque como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história tardia do Império Romano. Alternativamente, auxilie o canal adquirindo minha mercadoria no YouTube. Criei uma loja com itens interessantes, engraçados ou peculiares do fim do Império Romano, que você pode adquirir diretamente pelo YouTube na descrição do vídeo. Muito obrigado. E então agora não é surpreendente que até mesmo os carolíngios que viviam nessas antigas cidades romanas, cercados pelos antigos edifícios romanos, arcos triunfais, anfiteatros, circos, palácios e outras estruturas dos velhos tempos, naturalmente isso parecia glorioso para eles e digno de preservação e até de renovação. Quando Carlos Martel governou o Reino Franco, ele governou uma multidão de cidades, a maioria das quais ainda eram, em sua essência, as antigas cidades romanas com os antigos layouts romanos e muitos dos antigos edifícios romanos ainda em funcionamento. O desejo de restaurar o Império Romano, então, de repente faz mais sentido, e de repente parece muito mais compreensível do que se houvesse uma grande ruptura e um grande intervalo entre os assentamentos romanos e germânicos. Se você mora em cidades com aparência romana e edifícios com aparência romana, começará a sentir como se fosse um descendente dos romanos. E então faz sentido que os reis visigodos e os merovingios, e até mesmo os carolíngios, se vissem como preservadores da antiguidade e da cultura romana, preservadores dos antigos costumes romanos. Então, em 700 d.C., a Europa Ocidental não pareceria tão escura para você quanto você poderia ter pensado. Descobertas de cerâmica e moedas mostraram que o estilo de vida urbano ainda estava em andamento, e que as sociedades estavam surpreendentemente interconectadas, e que o comércio não havia desmoronado completamente como teríamos imaginado ingenuamente. As pessoas em Paris, ou Toulouse, ou Trier, ainda viviam nos antigos edifícios romanos, caminhavam pelas ruas romanas, e até mesmo em alguns lugares frequentavam as antigas termas romanas, algumas das quais ainda funcionavam surpreendentemente. Então,
Temos cada vez mais a imagem de que a Europa continental em 700 d.C. não era tão absolutamente escura quanto poderíamos ter pensado e que, em certa medida, o antigo Império Romano ainda estava presente em todos os lugares, muito visível em muitas cidades em todo o território do antigo Império Romano Ocidental. A antiga rede de estradas romanas ainda era bastante utilizada. As antigas estradas romanas eram práticas e, por isso, ainda eram usadas naquela época, mantidas em condições de uso, até mesmo ampliadas em algumas partes. É por isso que muitas estradas modernas em toda a Europa ainda seguem as antigas estradas romanas em alguns lugares, porque algumas delas estavam continuamente em uso e então foram construídas por cima, de modo que nem mesmo nos lembramos mais que muitas vezes ainda estamos caminhando ou dirigindo acima das antigas camadas de estradas romanas. Portanto, se você tivesse caminhado pelas grandes cidades da Europa continental em 700 d.C., você teria visto muitos comerciantes vendendo mercadorias, teria visto pessoas andando por aí, você teria visto uma atividade urbana agitada ao redor, bem longe das histórias de colapso e abandono urbano total, que foram as teorias predominantes por muito tempo. De fato, os estados sucessores germânicos se formaram naturalmente dentro das antigas cidades romanas, e as antigas estruturas da cidade sobreviveram muito mais tempo do que poderíamos imaginar. O que para mim foi muito surpreendente quando li sobre isso, e espero que você ache tão fascinante quanto eu. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho via Patreon ou associando-se no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. Quero realmente agradecer a todos que apoiam este canal, de qualquer maneira. Muito obrigado, amigos! Se quer saber como o Reino Unido parecia por volta de 500 d.C., assista ao vídeo aqui no canto superior direito. Se quiser saber como Paris provavelmente era em 500 d.C., assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Benevalete.